Então, fazer uma meditação breve, né? Partindo, né, de uma experiência que todos nós fazemos, né, sempre mais frequente, e de modo especial eu tive refletindo esses dias porque aqui na Itália saiu uma pesquisa dizendo que em cada 3 italianos já considera a religião algo sem importância na sua vida, né? 1/3 dos italianos simplesmente, né, considera a experiência de fé, né, como algo absolutamente ou secundário ou até mesmo sem nenhuma importância. E a verdade é, né, que muitas vezes essa falta de fé, essa indiferença religiosa, ou em alguns casos até mesmo de ateísmo militante, né, muito mais do que o resultado, como alguns poderiam querer até propor e fazer crer que seria assim, né, como consequência do desenvolvimento tecnológico, do fato de que a ciência hoje é capaz de responder, né, a maioria das questões que intrigam a humanidade, que angustiam a humanidade, portanto, você não tem que mais buscar a religião, porque a ciência supre tudo aquilo que a religião um dia oferecia, justamente porque o homem não era capaz de encontrar respostas. A verdade é que não é por isso. Na maioria dos casos, a razão fundamental pela qual as pessoas se afastam da religião, se afastam de Deus, é pelo mau testemunho daqueles que se dizem homens e mulheres de fé. E nesse caso, a segunda leitura de hoje, né, nos coloca novamente diante desse interrogativo que devemos fazer ao escutar as palavras de São Paulo, que elogiava o exemplo dos Tessalonicenses, né? E atenção, não é que eles tivessem já uma formação profunda, porque a própria carta de São Paulo foi escrita porque ainda faltava completar a formação deles. Então não é que eu posso dizer, eu não a minha vida não tem, né, essa coerência porque eu ainda estou engatinhando na minha formação. Não, não é isso. Até porque quando você conheceu e reconheceu a Cristo como teu Salvador, ou você aceita ou você não aceita. Aqui existe sempre essa decisão radical. Aí a gente volta àquelas etapas, né, que São Paulo vai colocar na vida dos Tessalonicenses. Acolher o Evangelho, se converter, deixando para trás os ídolos. E essa é a verdade. Nós não damos testemunho porque no fundo, a nossa conversão é imperfeita. E é imperfeita porque não queremos deixar para trás os nossos ídolos. E quais são os nossos ídolos? São tantos. Né? A gente olha às vezes para os povos antigos, com todos aqueles deuses, e a gente se acha tão superior a eles, né? Porque nós não temos tantos deuses. Pobres de nós, ingênuos de nós de achar que não temos. Porque temos deuses que às vezes exigem muito mais de nós do que exigiam dos pobres politeístas do passado, né? Sacrifícios muito mais radicais. Pensemos, né, no ídolo da vaidade. Tem a boa aparência. Quantos sacrifícios se fazem? No ídolo, né, do dinheiro. Às vezes, a ganância faz as pessoas perderem, né, o mais básico, né, dos princípios humanos de honestidade, né, que faz você realmente ver os outros simplesmente como objetos. Poderíamos aqui falar, né, de tantas outras coisas, mas enfim, se a gente para pensar, a gente vê que a gente tem muito ídolo. Tudo aquilo que para nós é como que meta na nossa vida, né, que eu, de repente, não meço esforços para poder obter aquilo. Enquanto que, de repente, basta, e aqui a gente já vê de uma forma muito simples e direta, sem grandes esforços, né, a presença desses ídolos é dizer: quanto tempo eu dedico a essas realidades, à minha aparência, ao ganhar dinheiro, a buscar prazeres, a me divertir, e quanto tempo eu dedico a Deus? Acaba. Ou quanto tempo eu passo na rede social, que hoje é um ídolo? Quanto tempo eu gasto na rede social e quanto tempo eu gasto
rezando. Acabou. Aqui a gente já tem. Isso eu não estou falando para acusar ninguém, porque isso eu acuso a mim mesmo. E diante disso, né, a gente vê, né, aquilo que é o mais fundamental dos mandamentos, como a gente falava do evangelho de hoje. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Não com parte do teu coração. Não com um setorzinho pequeno, com todo o teu coração. Mas ele fala, mas se eu vou amar a Deus com todo o meu coração, não vai sobrar espaço para as outras coisas. Não, aí está a grande diferença. Porque amar a Deus com todo o coração não significa me separar de todas as outras realidades, mas assumi-las no seu devido lugar. E logo em seguida, o que vai ter como consequência? Abrir-me ao próximo. Amar o próximo com loucura, como na parábola do bom samaritano, ou como nos colocava o livro do Êxodo, que nos recordava que esse amor ao próximo tem que, em primeiro lugar, estar dirigido àquelas pessoas menos favorecidas. Isso não é uma questão de política, não é uma questão de partido político, de direita, de esquerda, de centro, de sei lá o quê. Não. É uma questão fundamental da experiência de fé do homem e da mulher, que realmente coloca a Deus no centro de sua vida e, porque tem a Deus no centro da sua vida, não pode ignorar aqueles que estão sofrendo. Porque como eu posso amar, dizia São João na sua carta, a Deus que eu não vejo, se eu não amo meu irmão a quem eu vejo? Ou pensando na experiência de Madre Teresa de Calcutá, que ao ver aquele pobre abandonado na estação de Darjeeling, na Índia, né, um homem que ninguém queria nem chegar perto, então ela vê ali que era Jesus que a chamava, né, e teve aquela experiência de ver aquele homem, que era Jesus, no alto da cruz, que dizia, tenho sede. Né, e vai acolher, como que respondendo o que o próprio Jesus disse no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Eu tive sede, me deste de beber, eu tive fome, me deste de comer, eu estava nu e me vestistes, eu era peregrino, me acolhestes, eu estava doente, me consolastes, eu estava preso e viestes me visitar. Todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. E por fim, lembrar que esse amor, que por um lado eu falava no início da lei natural, ou seja, o amor ao próximo, no fundo, não precisa ser cristão para você realmente viver isso. Isso é uma dimensão humana. Você não precisa, né, estar dentro da igreja. Isso, qualquer ser humano se reflete um pouco com as luzes da sua razão, é capaz de chegar à conclusão de que é necessário amar as pessoas simplesmente porque são seres humanos. Mas nós cristãos não podemos ficar simplesmente no plano da justiça, da natureza. Temos que dar um passo além. E como aqui não pensar, e aí concluímos, naquilo que Jesus nos ensinou no Evangelho de São João, no capítulo 13. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E aí ele conclui dizendo, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Voltamos à segunda leitura, àquilo que era a pergunta que motivou essa meditação de hoje, o dar testemunho. Será que nós damos testemunho? Damos bom testemunho, como São Paulo elogiava aos Tessalonicenses? Pois bem, Jesus nos coloca diante da resposta. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Amém.